Olá, bom dia. Projetos na área de segurança pública ainda são prioridade na pauta do plenário. 3 propostas devem ser votadas nesta semana. O primeiro item da pauta desta semana é uma mudança no Código Penal. O aumento de 1/3 à metade da punição a quem comete assassinato de mulheres em 3 casos. Quando a vítima for portadora de doenças incapacitantes, quando o crime for praticado em descumprimento de medidas protetivas de urgência e quando houver a presença virtual de certos familiares da vítima, diante de uma câmera conectada à internet, por exemplo. Nós temos que efetivamente demonstrar que os assassinos, os bandidos não podem achar que vão fazer e acontecer e eles não serão penalizados. Os senadores também devem analisar a criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. O objetivo é reverter em uma década os altos índices de violência contra pessoas que têm entre 15 e 29 anos. O foco do combate seriam os jovens negros e pobres, que lideram o ranking de mortes nessa faixa etária no país. 61 mil assassinatos por ano, 50% jovens, 77% jovens negros moradores das favelas. Porque essa guerra acontece em territórios pobres. Porque todo mundo sabe que se vende droga em Copacabana, Ipanema e Leblon. Só que ninguém faz guerra lá. Não é possível não se atacar as causas. E quais são as causas que levam a que a juventude pobre desse país seja tão vulnerabilizada e se torne o exército de reserva do crime no Brasil? É sem dúvida a falta de oportunidade. É sem dúvida o fato de nós termos uma juventude negra que está fora da escola e fora do emprego e sem alternativas e oportunidades. Está na pauta ainda o projeto que aumenta a punição para quem comete atos de violência dentro ou nas proximidades de escolas e residências, os chamados crimes de tocaia. A nossa intenção é preservar uma área até 100 metros de distância das escolas, para que as crianças, os nossos estudantes, possam estudarem com mais tranquilidade. 73% dos professores e alunos do 1º e 2º grau consideraram a violência nas escolas como a questão mais grave do momento no sistema de ensino. Daqui a pouco, às 10 horas, tem reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Na pauta, 15 itens. Os senadores podem votar projeto que destina recursos para ampliação da internet no país. Outra proposta é para melhorar o rendimento da conta do trabalhador no FGTS. A correção ficaria próxima à da poupança. O projeto da senadora Rose de Freitas pretende aumentar a remuneração dos depósitos feitos nas contas dos trabalhadores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Atualmente, os saldos dessas contas são remunerados pela TR mais 3% de juros ao ano. Pelo texto, essa correção passaria a ser feita com 12% de juros nos 3 primeiros anos fiscais após a aprovação da lei. A partir daí, os valores seriam corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Outro projeto que está na pauta prevê que recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, possam ser utilizados para melhorar e expandir os serviços de internet em todo o país. O objetivo do projeto do ex-senador Aníbal Diniz é permitir que as populações carentes que moram em locais distantes possam ter acesso à internet. A proposta inicialmente destinava os recursos apenas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas o relator da matéria, senador Lazier Martins, estendeu para todas as regiões do país. Confira agora a agenda das comissões do Senado previstas para amanhã desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião para examinar projetos, entre eles o que regula a cobrança pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário, permitindo separar a taxa do fornecimento de água da taxa do serviço de esgoto. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça faz audiência pública para debater a segurança do sistema eletrônico de votação. A implementação do voto impresso nas eleições gerais de 2018 também vai estar neste debate. E às 11 horas, a Comissão de Agricultura tem na pauta projeto que permite ao assentado, mediante autorização do INCRA, a explorar o potencial de energia eólica ou solar existente no imóvel.
Às 11h30, a Comissão de Educação tem na pauta o projeto que inclui o tema Educação Alimentar e Nutricional nos conteúdos das disciplinas de Ciências e Biologia nos currículos do ensino básico. Também às 11h30, a Comissão de Meio Ambiente examina projetos. Um deles é o que agrava a pena para quem extrair recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com aquela obtida. Energias renováveis foi o tema da audiência pública da Comissão Senado do Futuro, realizada nesta segunda-feira. Esta é a primeira de 12 audiências do ciclo de debates 2022, o Brasil que queremos. O primeiro tema foi energia renovável, aquela proveniente de recursos naturais reabastecíveis, como o sol e o vento. Os debatedores ressaltaram os desafios do Brasil para promover um avanço no uso desse tipo de energia. É uma oportunidade do país, que é rico em energias renováveis, mudar até a sua característica. Atualmente, 85% da população brasileira vivem em cidades e esse número só tende a crescer, aumentando cada vez mais o consumo de energia. A escolha da forma de geração de energia, ela também vai ter maior ou menor impacto nessa questão ambiental. O senador Hélio José lamentou. A China, com uma incidência de luz solar muito mais baixa do que a do Brasil, produz uma quantidade muito maior de energia solar em usinas fotovoltaicas, onde a luz do sol é transformada em energia elétrica. A tecnologia exige uma série de situações que o Brasil não está preparado. Então tem que importar praticamente todos os equipamentos e isso encarece de sobremaneira a captação da energia solar. O Ministério de Minas e Energia prevê um investimento no setor entre 2017 e 2026 de R$ 1,4 trilhão. O Brasil já é referência mundial em fontes renováveis, com mais de 80% de fontes renováveis em nossa matriz, ao passo que o mundo está na faixa aí de 20 e poucos, 24% de renováveis. Ciente eleitoral, crowdfunding, cláusula de barreira. O que isso tem a ver com você? Tudo. É que esses assuntos podem influenciar o resultado das urnas. Pensando nisso, a TV Senado preparou um especial sobre as eleições para que você fique por dentro do que vai valer na votação de outubro. A grande novidade dessa eleição, não tem nenhuma dúvida, é a criação do fundo de campanha. O Supremo bateu o martelo. Empresa não pode doar dinheiro para campanha política. A regra já valeu para prefeitos e vereadores em 2016. Agora é a vez dos candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O desafio? Conquistar o eleitorado gastando menos. Mas de onde vai sair o dinheiro para financiar as campanhas? Foi pensando nisso que senadores e deputados decidiram criar um fundo com recursos públicos. Vai ser o grande teste, né? Porque em 2016 foi feita uma eleição sem o financiamento empresarial já, mas sim esse fundo de campanha. E claramente os políticos sentiram uma necessidade de criar esse fundo de campanha. Para este ano, será mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Funciona assim. É o partido quem recebe o dinheiro. Então decide quanto cada candidato leva. Você vai ter uma distribuição dessa verba entre os partidos políticos, de acordo com o número de deputados, número de senadores, número de votos nas últimas eleições. E esse dinheiro vai ser usado pelos partidos para fazer as suas campanhas, né? Esse dinheiro varia aí. O maior partido, que é o MDB, tem 235 milhões. E você tem 10 partidos pequenos, que não tem nenhum deputado e nenhum senador, que tem 980 mil reais. Criou-se uma gambiarra, colocando ali uma história de fundo partidário para poder meio que financiar as campanhas, e nem dá para financiar a campanha, e ao mesmo tempo passou a sensação para a população de que está tirando dinheiro da saúde e da educação. Essa experiência vem ao Brasil nesse momento justamente pelo fracasso escandaloso do projeto de financiamento privado. Eu estou com esperança de que esse novo fundo público gere um tipo diferente de campanha no Brasil.
principalmente de campanhas mais baratas. Mas nem só de fundo vive o candidato. Ele pode receber doações de pessoa física, como eu e você. E pode ainda colocar dinheiro do próprio bolso. Nesse caso, a Justiça ainda precisa definir quanto ele pode investir. O que se viu em 2016 foram candidatos bastante ricos financiando suas próprias campanhas. Isso gerou um possível desequilíbrio nas eleições. Isso foi alterado pelo Congresso em 2017, mas o presidente da República vetou essa alteração. Outra novidade é o chamado crowdfunding. Crowd o quê? É assim, vamos supor que você tem uma ideia super bacana, mas falta grana. Basta divulgar esse projeto aqui na internet e quem quiser te dá o dinheiro. Ah, saquei. É tipo vaquinha online. Só que sabe aquelas moedas virtuais, tipo Bitcoin? Isso está proibido. Essa experiência foi muito comum nas últimas eleições americanas, né? Quando o presidente Obama foi eleito, ele usou muito essa técnica e é a primeira vez que se vai experimentar isso no Brasil. Mas isso não quer dizer que o candidato pode usar tudo o que arrecadar. O maior valor é para quem concorre a presidente da República, R$70 milhões. O menor, R$1 milhão, se aplica aos candidatos a deputado estadual e distrital. Já o teto para o deputado federal é de R$2,5 milhões. No caso de governador e senador, o valor varia de acordo com o número de eleitores do estado. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, vai mostrar como está o acesso dos brasileiros à água. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. Começa domingo o Fórum Mundial da Água, que neste ano acontece aqui em Brasília e até o dia 23 vai reunir governos, parlamentares, especialistas, empresas e organizações não governamentais. O objetivo é debater saídas para a escassez de água, um problema que cresce em todo o mundo. O Senado está acompanhando o assunto de perto e terá participação ativa no fórum. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira vai mostrar como está o acesso dos brasileiros a esse recurso. Nós temos 12% da água doce do planeta, mas a distribuição é desigual. Milhões de pessoas no país ainda não têm água encanada e tratada. E as crises hídricas em diversas regiões do país aumentam os desafios para a gestão sustentável desse recurso vital, mas que não é infinito. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento. A jornalista Tânia Horman vai conversar com o senador Telmário Mota sobre a situação dos venezuelanos em Roraima. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.